gente! Está começando agora o Musicando, o seu esquenta do final de semana. No programa de hoje você vai curtir uma reportagem sobre bandas de garagem, uma entrevista com a banda Cabaré In Flames, um grupo de amigos que faz um som de primeira. Você já parou para pensar na relação de cinema e música? O Zaqueu Fogaça comenta hoje no Cineplay a relação do movimento punk com o cinema. E a dica da Manu Nascimento com o seu Na Noite para agitar o seu final de semana. Fique com a gente, o Musicando está no ar. Muitos amigos começam tocando na garagem de casa por diversão. Muitas vezes essa brincadeira gera resultados bem interessantes. Confira agora a reportagem de João Paulo Carvalho. Guitarras, contrabaixos, baterias e uma garagem. Essas eram as armas de muitos adolescentes que sonhavam com uma sociedade mais justa. Influenciados por uma geração que via na música o caminho mais fácil para protestar, jovens americanos na década de 70 passaram a tocar na garagem de casa. Começava aí a essência do punk rock, o chamado Do It Yourself, em português o faça você mesmo. Com músicas rápidas e poucos acordes, as bandas de punk rock abordavam ideias revolucionárias. As letras tratavam de problemas políticos e sociais, além de trazerem elementos do cotidiano como sexo, drogas e diversão. Com raízes nos Estados Unidos, diversas bandas punk saíram direto da garagem e se destacaram na cena mundial. É o caso do New York Dolls e dos Ramones. Com a popularização do estilo, o movimento punk se espalhou pelo mundo, chegando à Inglaterra com o The Clash e ao Brasil com os Inocentes. Mesmo sem o cenário punk tão forte quanto o setentista, a essência dele ainda pode ser vista em algumas bandas alternativas de São Paulo. É o caso do grupo Cabaré In Flames. Como várias bandas independentes, o Cabaré In Flames começou tocando na garagem de casa. Sem recursos técnicos, mas com muita disposição, o trio paulistano logo se tornou referência no cenário punk da Zona Leste. Bom, a raiz de qualquer banda, seja ela punk ou não, é justamente isso. Começar tocando na garagem, com pouco recurso, mas com muita força de vontade. Bom, e para conversar um pouco com a gente, nós estamos aqui com a banda que vocês acabaram de ver na matéria, Cabaré In Flames. O Vinícius, que é baixo e vocal, o Diego, que é guitarra solo, e o Gabriel, que é bateria. Boa noite, bem-vindos ao programa. Obrigado. Então, meninas, como que vocês começaram a banda? Assim, como vocês se conheceram? Como que começou tudo? Bom, eu e o Gabriel, a gente já se conhece há mais ou menos uns 6 anos. A gente estudou na mesma escola e moramos próximos um do outro. E o Gabriel, ele já tinha outros projetos de banda, né, antes da gente começar a tocar no cabaré. E eu sempre tive vontade de tocar também. Só que eu não sabia tocar um instrumento nenhum, assim, no caso. E aí ele começou a me dar uns toques pra aprender a tocar violão e tal. Aí passou um tempo, eu acabei comprando uma guitarra. E nesse mesmo momento que eu comprei a guitarra, eu conheci o Diego, né? A gente se encontrava, assim, nos shows que a gente ia, festivais. E aí o Diego já tocava guitarra, tava tocando baixo numa outra banda. E aí comentou de falar, vamos ver de a gente formar uma banda, tal, eu, você e o Gabriel. Até então a gente não tinha definido quem ia tocar o quê. Mas foi a partir daí, assim, na verdade o Diego que deu o estopim. Eu e o Gabriel a gente tinha ideia de tocar, mas não tinha ainda uma banda formada, assim. E por que do nome Cabaré In Flames? Foi uma vez, eu tava conversando com o Gabriel na internet, a gente tava falando, caramba, quando a gente tiver uma banda, né, o negócio vai ser legal. E aí a gente, pra não dizer a palavra no termo chulo, a gente falou, vai ser praticamente como colocar fogo no bordel, né? Aí do nada eu falei, como será que seria em inglês, né? Aí a gente passou pra Cabaré In Flames, mas assim, não tem, foi mais um momento engraçado só. Teve um começo do punk rock que eram feitos em cabarés, né? Sim, na verdade é porque eram bares, pubs, né? E acabava tendo essa estética porque muito jovem bebia e tal, tinha um acesso mais livre, assim. Mas, depois de um tempo, né, acho que foi quando começou a questão lá dos jovens não poderem entrar, que surgiu o Stray Edge lá. 80 mais ou menos. Aí começou a mudar. Esses pubs meio que colava só o pessoal mais velho, assim. Tem o CBGB, que era em Nova York, que era bem nesse estilo, assim. Bom, vocês já se conheciam antes e como é que surgiu a ideia de formar a banda?
né, surgiu a ideia de formar a banda a partir de interesses em comuns. Apesar de a gente tocar em bandas diferentes, eu pelo menos não tocava numa banda que era de acordo com o meu gosto musical, assim, não tão de acordo. Cada um já teve uma experiência com banda, é isso? Já, acho que só tirando o Vinícius que não, mas ele tinha, na época que a gente montou a banda, ele tinha banda e eu quebrava galho numa outra banda tocando baixo. Mas não era muito o estilo que me interessava. Então aí, como a gente se conhecia e tinha interesses em comum, então a gente resolveu montar a banda pra tocar o som que a gente ouvia mesmo. E você tocava o que antes? Não, eu sempre toquei guitarra, só quebrava um galho tocando baixo, porque os caras não tinham baixista e você toca guitarra e você quebra um galho no baixo. Sim. E por que vocês escolheram punk, assim? Porque vocês gostam de vários estilos, né? Por que o punk, assim? Foi uma questão de afinidade, eu acho, com o som. Né? É meio, acho que é pessoal, você se identifica com o som. De ser cru, de ser direto e ser rápido. Tem a ver acho que com a época de idade também. Não é uma escolha exatamente, assim... Não é uma escolha, tipo, você coloca lá vários estilos e fala assim, não, eu vou tocar esse. Entendi. Não foi uma coisa natural, tem a ver... espontâneo, tem a ver com a personalidade. Entendi. Vocês fazem apresentações pela cena paulistana? Como é que funciona? Ou vocês só tocam entre amigos? Como é que funciona? A gente toca aí pelas noites de São Paulo sempre que dá, né? Todo mundo tem uma vida, né? Fora a banda, trabalho, faculdade. Então tava dificultando um pouco, os horários não estavam batendo, a gente não conseguia marcar muita coisa. Então a gente sempre ficou ensaiando, fazendo um som novo, gravando, tá disponibilizando material novo para quem quisesse ouvir. E sempre que dá a gente toca aí em algum lugar. E tira alguma coisa? Dá para tirar algum? Difícil. Não? Impossível. Em São Paulo, banda independente, banda paulista sofre muito para tocar em São Paulo, cara. É meio defasado, ainda mais para um som que nem o nosso, mais rápido. Então não tem muito lugar, e o lugar que aceita o som exige algumas coisas, então é venda de ingressos, tem uma série de burocracias aí que dificulta um pouco, a expansão para todo mundo conhecer a banda. Vocês têm intenção de ser profissionais, assim, ou é só por diversão mesmo que vocês tocam? Vocês têm carreira musical? Eu acho que todo mundo almeja isso, né? Como a gente gosta de música, e eu acho muito interessante para todo mundo viver disso, conseguir se manter. Fazer shows aí, não só em São Paulo, abrangendo o Brasil, sei lá, fora, ia ser muito interessante. Foi o que eu comentei, né? Trabalho, faculdade, então a gente vai dando um passo de cada vez, na medida do possível, com o tempo que a gente consegue. E como vocês realizam o trabalho de divulgação? A banda tem produção própria? Vocês compõem? Vocês têm músicas? Como é que vocês fazem esse trabalho de divulgação? Então, na verdade, a divulgação mesmo ficou, assim, restrita à internet, essas coisas óbvias, e que hoje ficou tão massificado que eu nem vejo tanto assim como divulgação. Porque tem uma demanda muito grande, então a gente prefere investir mais quando a gente vai tocar em algum lugar ao vivo ali, e ali mesmo que a gente faz a divulgação, assim, o tete a tete, o famoso tete a tete, direto com o pessoal que tá lá. Mas desde o começo, no começo pra gente se estabelecer assim e tal, e também se estabilizar, a gente começava a fazer cover e tal, mas acho que umas 2 músicas só. E aí a partir do segundo ensaio a gente já tava com umas 3 músicas próprias, e a partir daí a gente só desenvolveu uma música própria. Tanto que, por uma mão, a gente não faz muito show assim e tal, ultimamente, porque também não tem local, mas nesse meio tempo a gente faz bastante música própria, tem acho que umas 12, 13 já prontas. A gente vai pro intervalo agora e no próximo bloco a banda vai falar sobre as influências. Não saia daí.